Convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, não é brincadeira, é isso mesmo. Eu vou ler o Salmo 119, só o começo, tá bom? Nós vamos fazer algumas exposições, algumas palavra por palavra do alfabeto hebraico, outras juntando algumas palavras, pois ainda que sejam momentos diferentes da poesia, os irmãos vão entender por que eu estou a dizer isso. Às vezes juntamos o tema, pois é uma expansão daquele primeiro tema. Na verdade, o começo, o prólogo desse salmo vai até o versículo 16. Apesar de serem 2 versos da poesia, eu quero me deter somente em uma nesta manhã e pedir a Deus que venha falar aos nossos corações pela palavra que Ele nos revelou nas Escrituras, a palavra de Deus, que é viva e eficaz para discernir os nossos corações esta manhã. Salmo 119, de 1 a 8. Leamos a palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações essa manhã, de maneira que o teu nome seja glorificado. Eu quero fazer minha a oração do salmista nesta manhã. Senhor, não me desampares. Senhor, sê comigo, sê com esta congregação, sê com teu povo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos guie, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você já teve a oportunidade de ler a obra mais lida e vendida no mundo, da língua inglesa, que não é Shakespeare, é John Bunyan, o Peregrino. Você sabe que a história tem 2 momentos e na nossa língua foi traduzida em 2 livros, o Peregrino e a Peregrina. Quando você lê a parte da Peregrina, que é a esposa do Peregrino, o nome dela era Cristiana. Eu tenho uma em casa. A Estela é a Estela Cristiana, para quem não sabe. Não chama ela de Cristina, ela não gosta. O nome é bonito, mas ela não gosta que o nome dela é Cristiana. Ela chega no momento em que ela está no rumo à cidade celestial, a Cristiana, e ela vai entrar na casa do intérprete. É óbvio que isso é uma metáfora da palavra de Deus, onde os pregadores da palavra de Deus mostram a realidade da vida das pessoas para elas mesmas.
E ela chega na casa do intérprete, e é uma cena perturbadora. Ela está num aposento, e ela vê um homem que compulsivamente tenta limpar o chão, que está sujo com pedaços de folha e gravetos e pó. E ele tenta limpar esse pedaço de chão com um rastelo. É óbvio que ele não consegue. Ele está compulsivamente tentando pegar as palhas, os gravetos, mas quanto mais ele faz, mais a sujeira só muda de lugar. Mas acima dele, pairando acima dele, havia uma figura celestial magnífica, com uma coroa de ouro em troca do rastelo. É como se uma coroa de ouro estivesse sendo oferecida em cima dele, mas ele não olhava para cima. Ele ficava só olhando para baixo, olhando para os gravetos. O homem não erguia os olhos para o céu para enxergar e entender a sua própria realidade, a realidade da esperança do Evangelho, porque a atenção dele estava obstinadamente presa, cativa, nas sobras do que estava no chão. Ele estava completamente cego à glória que lhe estava sendo oferecida. O intérprete, então, diz para a Cristiana, a sintetizar aquela cena, de forma dura e contundente, ele diz: quando as coisas terrenas ocupam a nossa mente, arrastam inevitavelmente o nosso coração para longe de Deus. Quantas vezes nos encontramos exatamente nessa postura? Não é por engano, pois esta é a palavra revelada. Nós encontramos constantemente nas Escrituras a palavra de Deus dizendo para nós que nós devemos colocar os nossos olhos na esperança que nos foi revelada. Constantemente somos chamados a lembrar que a nossa realidade só é realidade pela realidade da palavra de Deus. Quando nós somos constratados por Bunyan, exortados de uma certa forma com essa metáfora, que descreve muito bem a vida do ser humano, correndo atrás do vento, de acordo com Eclesiastes, a resposta daquela realidade deve ser igual à da cristiana, a de um coração cristão que diz: Senhor, me livra desse rastelo. Se você não sabe o que é rastelo, rastelo é um ancinho. Se você não sabe o que é ancinho, ancinho é um rastelo. Me livra dessa vassoura. Me livra dessa ocupação que faz com que eu continue olhando para aquilo que está aqui, que é pó, e perca minha visão do que é glorioso. Na verdade, nós tentamos, e todos nós somos ansiosos pela felicidade. O nosso trabalho de tentar organizar os pós e os gravetos da nossa vida tem a ver com a ansiedade dos nossos corações, que foi colocada pelo nosso próprio Senhor em nós, essa vontade do eterno dentro de nós, que é incansável enquanto nós não olhamos para cima. O que eu vou dizer nesta manhã é que todos nós ansiamos essa bem-aventurança que acabamos de ler no texto. Mas talvez sejamos, como o próprio salmista vai dizer, necessitados de fazermos isso cada vez mais. Todos nós queremos a verdadeira e duradoura plenitude da alma, alegria, felicidade, frutos do Espírito. Mas provavelmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, buscamos constantemente no lugar errado. Mas a felicidade bíblica não se mede pela acumulação dos recursos terrenos, nem depende de alinhamento de circunstâncias favoráveis nesse mundo.
Pelo contrário, a verdadeira felicidade está enraizada no conhecimento pessoal do Deus vivo. Ao desfrutarmos verdadeiramente desse Senhor, à medida que somos moldados ao seu caráter, aprendendo a amar o que Ele ama e a rejeitar o que Ele rejeita, nós somos imbuídos, cheios, sobre nós é imputada essa satisfação que só vem de quem consegue provar que Deus é bom, pela palavra dEle. É exatamente esse caminho de bem-aventurança que somos convidados a percorrer no livro dos Salmos. Desde o primeiro capítulo, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É por isso que o salmista, penso eu que é Davi, por causa das expressões majestosas da sua realeza no livro, nessa poesia, que é praticamente o tamanho de um livro, dentro do livro da Bíblia, essa poesia traz características de um rei que sofre, mas um rei que é satisfeito, um rei que é justo, um rei que vai trazer a plena satisfação da vontade de Deus aqui na terra, mesmo vivendo no estado de angústia e sofrimento do ser humano. É ao mesmo tempo um lamento e satisfação, é ao mesmo tempo o choro pelo pecado e a alegria da libertação. Por isso creio, sim, foi Davi que escreveu, pois ele aponta para o nosso Rei maior, o nosso Senhor Jesus. Ele vai nos mostrar, meus irmãos, o caminho da felicidade. Meus irmãos, é maravilhoso para mim pensar nisso. Deus não somente é compassivo e bondoso para conosco, um Deus perdoador, Ele é tão bom, Ele é tão bom para cada um de nós, que Ele não somente nos liberta do pecado, Ele graciosamente coloca diante de nós uma maneira plena de se viver. Ele liberta sim das garras do pecado, das correntes do mal que está dentro de nós, e que agora somos pela graça dele libertados, e não somente isso, ele é tão bom que ele propõe para nós um caminho de felicidade e bem-aventurança. E aquele que percorre esse caminho, percorre o caminho que no mundo é estreito, é difícil, mas também nesse mundo recebe a satisfação profunda de estar no caminho estreito, entrar pela porta pequena, mas andar com Deus, satisfazer-se no Criador, reconciliado com o seu poder e a sua graça, fluindo em nossas vidas, de maneira que somos benditos, bem-aventurados, satisfeitos. O versículo 12 mostra essa mesma expressão sendo declarada sobre o próprio Deus. Há essa palavra bem-aventurado, e no versículo 12, quando você lê comigo dentro do contexto, bendito és tu, esse bendito és tu é a mesma palavra usada, só que com objeto diferente, óbvio, com o sujeito diferente, para aquele que é bem-aventurado. Esse é homem, e no versículo 12, esse é Deus. Bendito és tu, Senhor. E a oração do salmista é: ensina-me então os teus preceitos. É neste termo em que somos comparados, em que somos colocados diante desse caminho de bem-aventurança. É nesse termo que ninguém deseja ser na vida um perdedor,
um lamento constante, ninguém deseja ser miserável, ninguém deseja viver uma vida de tristeza. Todos nós queremos satisfação e felicidade. A bem-aventurança bíblica é ser bendito nesta semântica desse sermão completo no Salmo 19, de sermos completos, satisfeitos, felizes, mesmo quando lamentamos o nosso pecado, por estarmos a viver com aquele que é completamente bendito. O que quer dizer a bendição de Deus? Por que quer dizer isso então, Deus ser bendito? Ora, Deus, a sua plena autossuficiência e a bem-aventurança de Deus fica clara para nós, porque Deus não depende da criação, nem necessita de nada exterior a si mesmo para ser plenamente realizado. Deus é realizado nele mesmo. Deus é a sua própria bem-aventurança. Como nos explica o puritano Thomas Manton, Deus está sobre tudo e acima de tudo, plenamente bem-aventurado em si mesmo, e nada precisa de nós para acrescentar a sua felicidade e perfeição. Deus não obtém qualquer ganho ou benefício com as nossas ações. Ele está acima dos nossos benefícios e agravos. Qualquer tentativa humana de afetar a glória de Deus, essencialmente é comparável ao impacto de uma bola de neve arremessada contra o sol. Não tem impacto nenhum. Essa é a metáfora do Menton, tá? Eu amo a maneira como os puritanos colocam as coisas tão gráficas para nós, né? Tentar jogar uma bola de neve contra o sol, não tem efeito nenhum. Por que então é gracioso sabermos que Deus é bom? É que embora Deus não precise de nós, Ele escolhe graciosamente compartilhar conosco quem Ele é. Ele é feliz nele mesmo e, portanto, Ele quer compartilhar conosco, nós que não podemos ser felizes sem Ele. Ele é tão bom que Ele desfruta, Ele faz com que nós, então, sejamos felizes e desfrutemos da Sua própria presença, e na presença dEle, então, temos essa satisfação de sermos bem-aventurados, porque Ele é bendito, porque Ele não precisa de nós. Deus não é um Deus grego que depende dos nossos sacrifícios para continuar existindo. Deus não é algo que, se eu fizer alguma coisa errada, Ele fica triste comigo. Deus não é nada disso. Deus não precisa de nós para nada, e mesmo assim, Ele se compadece de nós, Ele nos busca, Ele nos ama, Ele nos chama para um relacionamento pessoal com Ele, e Ele faz de nós um povo que vai desfrutar da sua plenitude, da sua autossatisfação, porque nós estaremos sendo satisfeitos nele. Ele é a essência e o cerne de todas as promessas e todos os pactos na Bíblia. E se resume em algumas frases, entre elas Jeremias 31, versículo 33. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A satisfação está nessa relação. Esta comunhão é o próprio céu dos céus. No Salmo 16, versículo 11, há uma expressão do salmista dessa forma: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias para toda a eternidade. Não é à toa que o puritano George Sinnock detalha a amplitude inesgotável do Deus que é para com o seu povo. Ele diz: Deus é todas as coisas boas e cada coisa boa ao mesmo tempo. Ele é autossuficiente, exclusivamente suficiente e totalmente suficiente. Nada lhe falta, seja para a proteção da alma contra todo o mal, seja para a perfeição da alma com todo o bem. Se Deus fosse a vossa porção, encontrariam nele tudo o que o vosso coração pudesse desejar e tudo o que vos pudesse conduzir à felicidade. Uau! Ele faz uma série de perguntas retóricas e as responde. Sois ambiciosos? Deus é uma coroa de glória. Sois cobiçosos?
Deus é riqueza insondável. Tendes paixões desmedidas? Deus é rios de prazer e muita plenitude de alegria. Tendes fome? Deus é o nosso banquete. Estais cansados? Deus é o nosso descanso. Sombra contra o calor e refúgio contra a tempestade. Sois fracos? Deus é a vossa força. Estais em dúvidas? Deus é o maravilhoso conselheiro. Deus é a nossa certeza. Estais em trevas? Deus é o sol da justiça, uma luz eterna. Estais doentes? Ele é o Deus da vossa saúde. Estais tristes? Ele é o Deus da tua consolação. Estais a morrer? Ele é a fonte da vida. Estais em aflição? O seu nome é uma torre forte para onde podeis correr para encontrar segurança. Meus irmãos, eu concordo com Suinoca, porque eu vejo tudo isso na Bíblia. Deus é o remédio fundamental de cada uma das nossas almas. Ele vai contra todo tipo de miséria do nosso ser, toda calamidade, todas as mazelas, todas elas Deus pode remover. Mais do que isso, Ele pode fazer com que passemos por todas elas, sendo satisfeitos nele. Nele. Você crê nisso? Esse é o propósito para o qual nós fomos criados. Vivemos eternamente com esse Deus que é maior do que tudo que nós vemos, tocamos, maior que o mundo, porque Ele é o Criador. Todos nós fomos feitos para Ele. Sim, a imagem e semelhança do nosso Deus, por isso Ele é o nosso descanso, o nosso centro, Ele é o nosso abrigo. E ao recebê-los, ao receber esse Deus, ao entrarmos em comunhão com esse Deus, nós encontramos a resposta perfeita e eterna para todas as carências da nossa alma. Sim, meus irmãos, a nossa bem-aventurança, a felicidade, meus queridos irmãos, de acordo com esse texto, a felicidade aumenta cada vez mais pela busca da palavra, porque estamos com Cristo. E se você quer levar algo do meu sermão nessa manhã, esse é o argumento. A nossa felicidade aumenta pela busca da palavra, porque estamos em Cristo. Provo isso pelo texto. Vê comigo o versículo 1. O caminho é a direção dos bem-aventurados. Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam onde? Na lei do Senhor. A palavra Torá aqui não quer dizer só a lei que foi entregue em Deuteronômio pela segunda vez, mas quer dizer todo o conselho de Deus. Nos Salmos, no livro dos profetas, isso já estava muito comum. Jesus usa a palavra dessa forma, Paulo usa a palavra dessa forma. A lei significa toda a revelação de Deus. Aqueles que andam de acordo com todo o conselho de Deus, toda a revelação de Deus, eles amam de forma íntegra, ou seja, inteira e sem mácula, pautados pela revelação divina. Qual o caminho? A revelação divina. Como? Integralmente. Como? Sem mácula contra essa palavra. Essa metáfora começa a ficar muito clara na nossa cabeça. Alguns irmãos viajaram para chegar aqui. Ouvindo Algarve para cá, a gente pegou a autoestrada. A revelação de Deus é essa autoestrada, a gente sabe, esse é o caminho. Se saímos dele, nos desviamos, vamos para outro lugar. Nós sabemos, meus irmãos, pela revelação de Deus, pela obra do Espírito Santo no nosso coração, que esta palavra é revelada. Sendo revelada, ela é inspirada, ela é suficiente, ela é tudo o que precisamos para as nossas vidas. Portanto, nesses dois versículos que vão seguir agora, 2 e 3, a prática e o coração da bem-aventurança é detalhado em 3 marcas essenciais da nossa vida. Bem-aventurados os que guardam
os seus testemunhos, os que buscam de todo o coração e não praticam a iniquidade, mas andam, mais uma vez, a ideia do caminho, andam no caminho daquilo que é revelado. Os que guardam, significa obedecer a palavra de Deus, como expressa por um pregador batista do século XIX, no final do século XVIII, no meio do século XIX, dizendo, estar debaixo da palavra de Deus significa viver verdadeiramente sobre o seu poder. Guardar, buscar não por interesse carnal, mas uma entrega total nessa busca, um empenho de mente, afeições e vontade, utilizando o que está tudo ao nosso alcance, para nos apegarmos cada vez mais ao Senhor. O que acontece com esses que buscam de todo o coração a palavra de Deus? Eles rompem com o pecado. Eles rompem com o pecado. Se a Bíblia não nos afasta do pecado, o pecado nos afasta da Bíblia. Há uma discussão sobre quem realmente disse isso. Eu acho que foram os puritanos. A bem-aventurança como fruto da justiça faz com que a gente viva não alcançando as coisas boas como se fosse um fim em si mesmas, mas por viver com Deus, buscamos coisas boas. Pois essas coisas são resultado direto da comunhão com Deus, de alinhamento com a justiça dEle, por isso temos fome e sede de justiça, de acordo com o nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte. A comunhão com Deus bendito é buscarmos a retidão que encontramos, e nela então encontramos a nossa felicidade. À medida que nós crescemos essa retidão, à medida que vivemos e pensamos de maneira bíblica, à medida que essas coisas tomam conta de nós, aí nós encontramos satisfação para a nossa alma. Pois a busca da palavra de Deus em si já é felicidade. A busca da palavra de Deus em si já é felicidade. Olha comigo como há um anseio profundo do salmista. No versículo 5, como ele fala, tomara sejam firmes os meus passos. É como se ele dissesse, que sejam firmes. Ele faz uma expressão aqui de anseio, de busca. É uma exclamação que revela o profundo anseio do salmista de estar em conformidade com a vontade de Deus. Quisera eu, que vontade, que desejo do meu coração, viver firme, viver com os meus passos firmes, para que eu possa ouvir e obedecer, observar. A palavra observar aqui é literalmente o ouvir no Antigo Testamento, chamar. Observar os teus preceitos, aquilo que o Senhor me ensinou. Aquilo que ele pede no versículo 12, ensina-me, é o desejo dele no versículo 5. Eu quero muito que essa palavra saia do papel e entre no meu coração. Eu quero muito que essa palavra saia dessa objetividade escrita, e ela é escrita, ela é a palavra de Deus, ela tem esse poder sem dúvida nenhuma, mas eu quero que ela saia daqui e entre aqui na minha cabeça, no meu coração, que ela entre tão profundo, que ela chegue no meu espírito, em quem eu realmente sou. Eu quero a palavra de Deus em mim, exclama o salmista, eu quero ela em mim. Eu me emociono porque eu não imagino o salmista dizendo essas palavras no versículo 5 sem tamanha veemência.
tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe o que o Senhor revela. Essa busca já nos traz felicidade nela mesma. Ele reconhece que quem andar com Deus é bem-aventurado, mas quem anda com Deus, quem consegue cumprir o versículo 4, cumprir os mandamentos à risca, quem consegue isso? Nós olhamos para a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é inigualável, ela é inesgotável, e nós amamos, e nós aprendemos, e nós crescemos, mas quem consegue manter tudo isso? É por isso que ele faz a oração no versículo 5. Ele reconhece que não consegue andar nos caminhos divinos, ele sabe que não pode cumprir nenhum tio da palavra de Deus pelas suas forças, e é por isso que ele clama, ao Senhor. Esse tomara é uma busca, é um clamor. Esse bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, é essa expressão de quem sabe que essa palavra é perfeita e não é perfeito, e que precisa manter essa palavra, mas não vai conseguir. Então, a nossa busca é a satisfação em Deus, para vivermos a satisfação de buscar a palavra e crescer na palavra. Foi Charles Bridges que disse: Deus não promulgou mandamentos esperando que pudéssemos inclinar os nossos próprios corações para eles, mas para que a convicção do nosso total desamparo nos lançasse sobre aquele que se agrada de ser buscado e que nunca será assim procurado em vão. Meus queridos, nós estamos diante de um Deus que se agrada em ser buscado, não porque precisa de nós, mas porque Ele é o melhor para nós. O seu amor e a sua misericórdia mostram o caráter que nunca vai rejeitar aquele que o busca de todo o coração. Você está aqui para buscá-lo nessa manhã? Você está aqui para, como salmista, dar o grito da sua alma e dizer: Senhor, eu quero a tua palavra em mim, através de mim, para mim. Eu preciso, e eu sei que eu não consigo tomá-la, observá-la, viver de acordo com ela, se não for nessa própria busca do nosso próprio Deus, onde encontramos o nosso Deus pela palavra que Ele revelou. Que coisa maravilhosa! Que manjar celestial está diante de nós. Que coisa maravilhosa! Isso é tão profundo, é tão bom, que essa relação com a palavra de Deus liberta-nos da vergonha que carregamos desde o Éden. Então, versículo 6, não terei de me envergonhar. Há coisas que nós lemos na Bíblia que deixam a gente vermelho. Há coisas que lemos na Bíblia que nós sabemos que não temos condições de nos avaliar naquele padrão. Carregamos sim a vergonha do Éden, porque pecamos diante do nosso Deus. Se considerarmos todos os mandamentos de Deus, não temos como nos apresentar diante dele. Se nos apresentássemos diante dele, estaríamos nus, despidos, sem nenhuma folhinha de figueira para nos cobrir, porque Ele sabe exatamente quem nós somos. Mas nessa busca da palavra está o fim da minha vergonha. Esse considerar todos os teus mandamentos faz parte da consciência que Deus nos deu como cristãos agora, uma consciência limpa, liberta, não mais queimada, destruída pelo pecado, ou limitada pelo pecado. Agora, livre do pecado, ela consegue discernir o que é bom em Deus, e consegue aplicar em si e para si a verdade de Deus. Pois a desobediência traz condenação e vergonha,
mas a obediência restaura a paz. A verdade é que nenhum de nós tem obediência para restaurar a paz. Só Jesus Cristo teve obediência para nos reconciliar com Deus e termos paz com Deus. Nele, nós temos essa satisfação. Em Deus somos então abertos para um louvor genuíno, transformador, inteiro de coração, porque então, pela graça de Jesus Cristo, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, nós podemos apreender os juízos de Deus, contê-los em nós, vivê-lo pela obediência da fé. Então o nosso coração é aberto para o louvor de Deus. Quando a vergonha se vai, o silêncio se quebra, o louvor rompe e a glória de Deus é proclamada entre todas as nações, porque antes eu estava nu, mas agora o sangue de Cristo me cobre de toda injustiça. Antes eu não tinha vestes para estar diante de Deus, a minha justiça eram panos podres, mas agora o sangue de Jesus lavou as minhas vestes, e as minhas vestes são brancas, limpas, mais alvas que a neve, apresentadas diante de Deus. Não há outra resposta senão a resposta de Apocalipse: a Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque o Cordeiro foi morto e pelo seu sangue Ele comprou de todas as nações um reino de sacerdotes. Irmãos, somos nós, sem méritos, mas transformados, redimidos. Essa grandeza de nós exige, sem dúvida nenhuma, um coração entregue e íntegro para com esse Deus. Ela exige sim o nosso coração, e por esse clamor de graça nós somos sustentados pelo reconhecimento de um Deus que é satisfeito nele mesmo, mas que sustenta pessoas como nós, que precisam de satisfação nele. É por isso que o salmista ora no versículo 8: não me desampares jamais. Ser abençoado é seguir os caminhos de Deus na revelação, e todos nós sabemos que vamos falhar nisso. Todos nós clamamos: Senhor, coloca a Tua palavra em nós. Todos nós sabemos que não seremos perfeitos nisso, mas aquele que foi perfeito nisso, também é aquele que nos diz que não nos desampara. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Você crê que o Deus da palavra é o Deus que não te desampara? Então nós podemos com convicção orar e dizer: Deus, não me desampares, e sabemos que essa oração é respondida no momento da oração, antes da oração e até a eternidade, porque o nosso Deus soberano cumpriu essa verdade em cada um de nós. O salmista pede porque ele precisa. É como o pecador, como aquele publicano que Jesus diz que chega diante de Deus sem a atitude do fariseu e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim. Nós nos aproximamos diante da palavra dizendo: que maravilha, que palavras doces, que verdade justa. Mas a resposta diante disso é: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero sim a Tua palavra, mas eu preciso mesmo, para cumprir a palavra, da Tua misericórdia. O verdadeiro homem que cumpre todas essas coisas é Jesus Cristo. Ele viveu sobre a palavra em Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele disse que não veio destruir a lei ou abrogar a lei, ele não veio acabar com a lei,
Mateus capítulo 5, versículo 17 diz: eu vim para cumprir a lei. Por que Jesus fez isso? Porque ele viveu na dependência do Pai. João 6,57 ele fala: assim como o Pai me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Em João 8,29 Jesus vai dizer que essa comunhão com a palavra e o Pai é ininterrupta, é uma obediência perfeita. Ele vai dizer: aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas é nessa obediência, por causa de nós, que o Salmo 22 também é verdade. Por causa de nós, Jesus, sendo a obediência perfeita, tem que clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ficou sozinho na cruz, não porque é possível dividir a Trindade, nem nada disso, não estou falando desses termos metafísicos, mas Jesus levou o nosso pecado sozinho, para que eu e você não andássemos mais sozinhos. Portanto, meus irmãos, o que vamos ver no Salmo 19 não são uma lista de exigências moralistas: faça isso que você vai ser abençoado. Pelo contrário, é o reconhecimento de que essa palavra é pura, perfeita, saudável. Ela é boa para mim, porque ela é do próprio Deus e ela me leva ao próprio Deus. Esse salmo foi escrito para que nós estejamos em crescimento nessa união com Cristo, porque já estamos nela, para sermos então em Cristo e a respeito de Cristo, unidos com Cristo, em louvor a Cristo, crescentes na satisfação das nossas almas, à medida que Ele é glorificado. É por essa união que nós vivemos a obediência legal das Escrituras, que é o espírito da lei, mas também a obediência evangélica, que é pelo poder do Espírito Santo, que faz a vontade de Deus em nossas vidas. Só Cristo obedeceu a lei no primeiro sentido. E Deus espera que vivamos sob a mesma justiça para a glória dEle, mas é em Cristo que somos então sinceramente buscadores de obedecer e entender e receber, nos deleitarmos nessa lei, para então nos arrependermos do nosso pecado constantemente e crescermos no nosso relacionamento com o nosso Deus. Por isso, quando nós caímos no pecado, como disse Jeremias 8,4, na lei eles vão cair e não se levantarão, mas em Cristo, na nova aliança, ainda que nós nos sujemos, Thomas Manton vai dizer que não somos porcos para continuarmos na lama. Deus vai nos limpar, Deus vai nos levantar. Por quê? Porque temos buscado a bem-aventurança de todo o coração na palavra de Deus. Por isso eu volto à minha ilustração do começo. Tens andado por aí com um rastelo? Tens andado por aí com um ancinho? Tens andado por aí tentando catar gravetos e pó no mundo que vai ser cabalmente limpo na segunda vinda de Cristo? Ou ao olhar para a palavra de Deus, você tem os seus olhos postos na esperança que nos foi revelada, e assim vive satisfeito, mesmo quando há muito graveto no chão ainda, satisfeito mesmo quando as coisas não vão do nosso jeito, satisfeito porque a nossa bem-aventurança aumenta na busca da palavra, porque estamos em Cristo. Onde estás? Onde estás? Como estás? Eu lhes exorto: larguem o rastelo. Aqui está a tua satisfação. E que Deus nos abençoe. Vamos orar silenciosamente, preparando os nossos corações para participarmos da mesa do Senhor.
Estão convidados a participar da mesa do Senhor todos aqueles que são membros de uma igreja evangélica, estão em plena comunhão com a sua igreja, ou seja, não estão debaixo de disciplina. São batizados e são membros professos, ou seja, uma profissão pública de fé na sua igreja. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de exame pessoal, onde nós nos perguntamos se estamos em Cristo e se estamos na busca da satisfação em Deus pela palavra. E que Deus nos abençoe nesse momento de oração em que examinamos os nossos corações.